喂，下午好，boa tarde, eu sou o professor Paul. Gente, sábado tarde, vocês sabem, a gente vai ter ela uma vez na China, história chinesa com a professora Paul. Se você ainda não conhece o projeto, pode me seguir no Instagram e achar meu canal, tá? Então, professora Ju Bao. Então, esse projeto, ideia é para todo mundo ter oportunidade de conhecer a história e cultura incrível sobre a China. Então, atualmente, a gente está no dinastia Xizhou, tá? Então, quem ainda não viu a aula anterior, você pode ter uma coisa preocupada, que se eu não ver as aulas anteriores, que é bom que eu seguir agora, ou eu deveria ver a aula desde o início. Olha, gente, se você consegue ver desde o início, claro que é melhor. Mas, sempre, qualquer aula, você tem tempo para entrar, que é melhor do que você não ver, tá bom? Então, continua a ver, é ideal, mas cada aula é cada aula. Ele tem a conexão então, com outras aulas anteriores, mas não necessariamente, ok? 好，então, semana passada, a gente estudou um parte. Cada vez que quando a gente começa a aula, eu sempre faço uma revisão. Então, se você quer procurar, que eu separo cada dinastia em lista de playlist diferente. Então, acha a dinastia Zhou, tá? Então, lá você pode achar as aulas já aconteceu. Então, essa aula que hoje, a sábado à tarde, às 5 horas, aula é fechada. Só para meus alunos do curso de chinês ou assinantes. Mas, na quarta-feira e domingo, seria duas, a gravação de hoje será separada duas partes, então você consegue ver gratuito, ok? Há, agora eu vou deixar as pessoas entrar, a gente já vai começar já já, ok? Há, então, estuda a história que, por mim, eu sempre acho que tem uma coisa que é muito charmoso na história, que eu sempre acho que ele é muito romântico. Esse é meio pessoal experiência para mim. Mas também a passado, não somente o passado. Porque muita gente acha que passado é uma coisa, a história de pessoa já está morto. Não é verdade. A passado é a história que a pessoa viveu, não é a pessoa que já está morta, ok? Então, a gente estuda o passado, o tem um sentido, tem um objetivo. É para a gente conseguir entender a situação atual. E quando a gente entender a situação atual, vai ajudar a gente a entender o futuro. Então, por mim, esse que é o sentido de estudar a história. Claro, outro lado, como disse no início, ele é muito charmoso, muito romântico, muito interessante. Ok. Então, que cada vez a gente estuda, eu falo sobre muitos eventos, figuras diferentes, de época diferente. E meio parecido, essa aula é somente de uma aula de eu contar uma história interessante. Algumas pessoas, não, nunca somente disso. Muitas vezes a gente precisa analisar os dados, lembra? Para saber o que a gente estudou nos livros clássicos realmente faz sentido. Ou também é possível que a gente pode ver, na época diferente, a pessoa pensa disso. Às vezes, quando o tempo muda, na outra época, opiniões mudam. Isso também a gente vai começar a aprender e tem a conhecimento, ok? Então agora eu vou colocar. Todo mundo está me ouvindo bem? Luiz, você pode me ouvindo bem? Oi? Tá bom, né? É porque a última vez que o microfone estava desligado e eu estava falando sozinha há um tempão, né? E ninguém falou, tá? Aí hoje tá bom, todo mundo tá ouvindo, tá? Então, dinastia Zhou Chao, eu falo que é uma grande dinastia que marca o futuro da China. Ele é o dinastia mais importante, eu posso falar, todos os tempos. Então, por isso, nessa época, também o período é muito longo. São quase 800 anos. Quase um milênio. Que incrível uma dinastia que durou tanto tempo. Se consegue durar tanto tempo, claro, tem uma razão. Tem um sistema que apoiando isso. Então, a gente já conhece, no início dessa dinastia, o que eles pensam, o pensamento deles, o sistema deles. Então, a ideia a gente tem. Uma coisa importante é que as pessoas, o povo da Zhou, eles se acham, eles são os povos mais civilizados do mundo. Então, eles acham, eles conhecem, é verdade. Então, o resto do mundo, os tribos, outros países estrangeiros, então, todo mundo, eles olhando eles com uma, vamos falar que, um ponto de vista superior. Eles acham que as pessoas de outros países deveriam que respeitar eles ou também reconhecer essa grande dinastia, porque eles acham ele está no lado certo.
Então, esse pensamento é muito forte, muito profundo nas cabeças do povo Zhou e depois vai influenciar o resto da dinastia da China. Os chineses sempre acham que eles estão no lugar certo, ou sempre acham que a civilização chinesa é o mais civilizado. Sempre tem esse pensamento. Então, realmente é verdade? Eu acho que vamos falar que, muito francamente, claro que não. Essa é uma verdade parcial. Mas, por que isso? Essa dinastia, quando a gente estudar mais, vai entender por quê, tá? Então, hoje a gente vai continuar com mais reis. Agora eu vou colocar o slide, tá? Então, deixa eu colocar. Ponto. Ok. Todo mundo tá vendo, né? Agora aparecer, tá? Na tela. Cada vez quando a gente tem um capa, então com certeza a gente vai conseguir ver que tem uma peça, um objeto muito histórico e importante. Eu coloco aqui dentro. Depois, quando a gente termina a parte de dinastia Xizhou, a gente vai falar mais de descoberto arqueológico, as ruínas, a gente vai analisar, ver esse objeto por um mais importante, tá? Agora, esse vaso, então, essa forma que nome é Zun. Então, esse vaso é chamado Fenzun. Você fala que, ele tá meio velho, não é que a condição não parece tão boa como o outro, mas ele é muito importante. Porque esse Fenzun está na época de rei Muan. Muan é um rei que hoje a gente vai conhecer muito interessante. E esse Zun é na época dele, tá? Claro, é bronze. Então, vamos ver a primeira coisa. Eventos de figuras históricos continuar. Semana passada eram 7 anos importantes. Aí, depois, a gente encontrou uma época que um dos melhores momentos entre Cheng Wan e Kang Wan. A gente pode ver aqui. Esse Cheng Wan e Kang Wan, só um momentinho. Pronto. Cheng Wan e Kang Wan, na época deles, é meio grande desse tempo aqui. Então, cerca de 50 anos. Então, é uma época de paz. Tudo estava funcionando legal. Aí, hoje, a gente vai estudar esse período. Então, 2 reis, Zhao Wan e Mu Wan, tá? Então, tem coisa diferente que aconteceu no Zhao Wan na época? Com certeza. Por isso, ele está marcando meio fina, né? Então, essa linha. E depois de Mu Wan, ele fica mais grosso. Quem conhece que marca que eu fecho sabe quando linha mais fino significa rei, a qualidade mais ou menos. Quando mais grosso, significa época ou melhor. Quando vermelha, tem coisa muito importante que aconteceu. E quando ele caindo, contrário, normalmente significa esse rei acontece algo sair do lugar, tá? Então hoje estamos aqui. Então continua. Vamos ver. Quem é esse Zhao Wan, tá? Zhao Wan é um rei que acontece na época dele, não só período tão longo, mas ele era um rei que é famoso de gostar de uma coisa. Ele gosta muito de esporte. Mas na época de Zhou Shao, vamos falar que século X a.C., que tipo de esporte é mais popular? Óbvio, né? Futebol. Então, para um rei, para um nobre, alguém sabe qual esporte eles gostam mais? Que envolve matar animal. O que é isso? 想一想, o que é isso? Tá? Luís, o que você acha? Que qual atividade pode ser mais popular para os nobres? Arco e flecha. Arco e flecha, sim. E usar para fazer o quê? Você pode falar? Para todos chama, vamos sair, matar os animais para se divertir. Esse não chama de caçada. 是不是？好，caçar. Provavelmente. Caçada. Esse é um esporte que os nobres adoram. Que até hoje, né, gente? Olha os família real na Inglaterra. Eles ainda continuam caçando o raposa até hoje. Gente, século XXI já. Ok? Então, na época, com certeza, os nobres adoram esse esporte. E também, não somente o uso quando você sair caçada como um esporte, o uso não somente diversão, ele também é um treinamento militar, tá? Então, no fundo, é isso. Ok, então vamos dados básicos sobre Zhao Wan, tá? Sobrenome Ji, claro, família inteira é Ji. Aí o nome dele é Ji Xia, tá? Então, quando ele morreu, todo rei
E não necessariamente rei, tá? Às vezes que o político importante também pode receber um título póstumo. Então, era Zhao Wang. Então, por isso, a gente chama ele Zhao Wang hoje em dia. Pouca gente conhece ele como Jixia, tá? Então, ele, capital, era Haojing. Então, quando ele morreu, ele tomba dele dizendo está no Dengfeng, tá? Em província Henan. Aonde é Dengfeng, gente? Dengfeng é hoje em dia tem aquele templo de Shaolin. Os monges, arte marcial. Exatamente, é uma cidade bem antiga, tá? Então, esse estado. Eu só olhando esse estado, não vejo nada muito especial sobre esse rei, não é? Não necessariamente ele morou muito tempo, o que ele fez, mas eu mencionei, ele gosta muito de caçada. Então, vamos ver aqui, tá? Entre muitas caçadas, tem um caçada suspeito. Esse caçada aconteceu e ele não voltou. O rei não voltou. Então, vamos entender o que aconteceu. A gente descobriu, desculpa aqui, tá? Tem esse, parece um prato, tá? Então, ele não é meio mais, parece aquele panela para comida espanhola, que é paella, não é? Para colocar comida de fruto do mar. Tá? Então, esse não é para cozinhar fruta do mar, tá? Então, é mais decorativo. Então, esse tipo de prato, especialmente essa peça, chamado qiangpan, tá? E o nome, o que está escrito dentro? Se você pegar uma peça de bronze, então como a gente sabe que ele é importante? Geralmente, se tem uma coisa escrita, isso é importante. Até o valor da peça pode aumentar muito, depende de quantos ideogramas, tá? Então aqui você pode ver um texto. Muitos objetos de bronze, quando ele foi feito, normalmente o razão, tá? Normalmente é para memorizar ou comemorar algo. Aí, nesse champan, exatamente para isso. Eu só traduzi parte, tá? Desse grande texto, aqui está escrita O Grande Rei, tá? Então, a texto aqui no lado, no ideograma chinês, escrita em chinês clássico. Então, chinês clássico é um chinês muito diferente comparado com a língua chinesa moderna hoje em dia. Então, a tradução é O Grande Rei Zhao, aquele Zhao de Zhao Wang está falando, tá? Rei que gosta muito de esporte. Chicoteu amplamente Jinchu. Então, por que quer dizer verbo você chicoteu, você batendo, ou seja, amplamente, o geral, o Jinchu. E depois casou a caminho do sul. Então, esses dois textos aparecendo nesse prata. E isso significa, essa peça é feito para comemorar muita coisa. O conteúdo é muito grande, tá? Então, o Rei Zhao foi um evento, eles mencionaram no texto. Então, aqui está falando uma coisa a gente pode ver. O rei é grande, tudo bem. Nenhum rei vai falar que ele não é grande. Esse não dá para a gente confiar muito. Mas tem uma coisa. Tem uma viagem, ele caçou a caminho do sul. Aí depois mencionou Jinchu. Aí o que é Jinchu? Ou melhor eu falar quem é Jinchu ou onde é Jinchu. Você fala, você foi caçou ou você foi atacar, conquistar? Porque em frente está falando chicoteou amplamente Jinchu, não é? Então essa peça, verdadeiro, ele está mostrando, e eu falei que tem essa viagem de caçada, o rei não voltou, mas meio estranha. Por que é estranha? É porque quando a gente entendeu o que é Jinchu, um momentinho, tá? Eu colocar a questão aqui, onde ela é Jinchu? O quem é Jinchu? Nessa mapa, a gente sabe são os feudos, não é? Então, cada parte, um vassalo que fica ao cada lado para protegendo um reino Zhou. E cada esses vassalos ou são pessoas que ajudou a construir dinastia ou simplesmente é da família real. Mas agora, lá embaixo, no sul, a gente pode ver esse lugar. O que é isso? Chu. Esse aqui é Chu, de Jinchu. Exatamente isso. Esse reino, a história dele é muito grande. A gente vai falar esse reino separado.
Mas agora, porque ele aparecer nesse prato, que falando esse rei, que Zhao Wang, eu falei, que numa viagem de casada, ele não voltou. Mas o que aconteceu com a viagem? Então tem a ver com esse Chu, porque falando que é viagem, eles chegam lá, no prato não está muito claro se a viagem foi caçada ou foi uma viagem para conquistar. Vamos ver o que tem Chu, tá? Na época, início da dinastia Xizhou, que a gente sabe que Wen Wan decidiu levantar campanha militar contra o último rei Dixin do Shanchao, do Shan, aquele rei horrível. Aí depois, eles ganharam, finalmente, construir nova dinastia. Mas claro que não fez sozinha. Que lembra, eles tinham 11 reinos ajudá-los juntos a fazer essa campanha. Então, entre esses outros reinos ou tribos juntos, tem um lugarzinho pequenininho chamava Chu. É Jinchu, tá? Então, quando já ajudaram, eu colocar uma tabela aqui. Então, na época de Wen Wan é aquele rei legendário que escreveu I Ching, tá? Então, na época de Wen Wan, quem serviu foi Yu Xiong. Esse que é o líder de Chu. Então, ele, lenda dizendo, é uma pessoa muito inteligente. Quando eles olhou que a terra e como é que é a situação agora, e achamos que faz sentido, faz mais como pode ajudar mais, tem mais benefício para Chu, que fica ao lado do Wen Wan, porque Shan não vai dar mais. Então, ele foi juntando com Wen Wan. Então, a gente acha que ele foi ajudar para construir a dinastia. Então, isso, quando a terra acabar, ele deveria receber algo, não é? Então, olha o que aqui, o Taigong Shan. Então, Jiang Shan recebeu uma terra. Ok, Zhou Gongdan outra. Então, cada um recebeu uma grande terra. Então, essas pessoas, vassalos, já viram o rei local. E o que aconteceu com Yu Xiong? Ele recebeu, gente. Ele já está lá, né? Sinceramente, que recebeu. É a terra dele. Então, ele tem algum título nobre? Zero. Não tem nada. Então, lembra no início da aula eu falei que Zhou Chao, da Xizhou, eles se acham são a dinastia mais civilizada do mundo. Então, quando eles olhando tudo essas terras, tá? Fora do centro, são as pessoas, vamos falar, menos civilizadas. Alguns lugares considerados lugares selvagens. Então, uma reino que é pequenininha de Chuguo, que ninguém ouviu de falar, e lá longe, ninguém sabe o jeito deles, não parece pessoa muito educada. Então, quando o final acontece aquele grande encontro, todas as pessoas, todos os reinos que ajudou a construir a dinastia, tinha uma grande festa. Então, Yu Xiong também foi. Sabia o que aconteceu nessa festa? Ele chegou lá na capital, eles mandaram ele ficava com pessoa com cação, com pessoa que recebe o festa, ficava com as pessoas estrangeiras que consideravam selvagens. Ele não tinha chance de ficar na mesma mesa com esses grandes vassalos. Vocês pensam como é que, nesse momento, o Yu Xiong sentia? Ele ajudou na guerra, ok? Então, passa tempo. Ele tinha filho, Xiong Li, tinha filho, Xiong Quan. Então, os dois, filho do filho, esse é neto, desculpa, neto Xiong Quan. Então, o filho e neto serviu Wan. Mas agora, quarta geração. Finalmente, tem um bisneto dele, é chamado Xiong Yi. Só na época de Xiong Yi, então, agora, o rei já é Cheng Wan. Ele finalmente recebeu um título de visconde. Isso já passou muito tempo, gente. Então, quarta geração. Foi um reino que sempre foi ignorado. Aí a pessoa tem muito preconceito. Achavam que Chuguo os lugares selvagens, lugares pobres. Então, nada interessante lá, ficar longe. A gente só tinha que dar uma coisa para eles não ficar chateada. Só chegar na época de Cheng Wan, receber o visconde como o título. Então, 3 gerações não tinha nada. Então,
se você fosse alguém de楚国, como é que você sentia? A sua emoção sobre Zhou? Você vai achar aquele grande dinastia? Ou você sentia muito injusto? Mais coisa ainda. Então,楚国fica lá longe, né? Eu já falou que essa história antiga que analisa só na época de Chongwan ele recebeu um título. Por muito tempo, sentia muito injusto, chateada. Mas mesmo assim, como parte da terra da dinastia Zhou, ele já ainda tinha que contribuir ou pagar o tributo. Tem que pagar alguma coisa, tipo imposto. Então,楚国tradicionalmente é uma terra pobre. Não tinha muita coisa. Mas mesmo assim, eles tentam o máximo que eles têm. O que é? Tem uma coisa famosa deles. É um arco, aquele arco flash, tá? O arco feito de madeira de pêssego. Então, isso o rei do Zhou gostava muito. Ainda tem outra, uma grama, uma planta, que só lá楚国tem muitas florestas, tem plantas esquisitas, vamos falar, únicas, diferentes. Então, eles gostavam muito também um tipo de grama que lá no central. Então, todo ano eles tinham que levar esses presentes para o capital. E lá楚国fica no sul, é longe, difícil. Então, para conseguir chegar na capital, até tem que morrer gente para chegar. Era muito difícil. Mas mesmo assim, eles guardando foi leal por muito tempo, mas viu só na quarta geração conseguir um título visconde. O resto, todos vassalos, esse grande vassalo, tá? Então, Luguo, Qiguo, esses são títulos de duque, completamente diferente. Então,楚国não estava feliz. Então, por muito tempo, e finalmente eles começaram, vamos falar, visitar o capital às vezes. Não é mais todo ano. E eles mandavam aquele presente, o arco feito de madeira de pêssego, às vezes. Então, está mostrando uma atitude não é tão respeitoso para a dinastia Zhou. Isso o rei não vai gostar. Tá? Então, fácil entender. Ok. Então, rei do Zhou não vai gostar. Qual? Qual rei não gostava dessa atitude? Zhao Wan. Por isso, parece, tá? Zhao Wan decidiu mostrar um pouquinho a lição para essas pessoas selvagens que entender quem é o dono. Então, esse aqui é um fundo da história. Mas, agora, vamos ver. Esse eu chamo de três diferentes de forma de contar a história. Olha, verdade a gente sabe só tem um, não é? Não existe essa versão de verdade. Mas na história existe, gente. Um fato, um evento, o jeito diferente, com detalhe diferente para descrever, resultado é muito diferente. Agora a gente vê esse evento. Eu falei que está uma confusão. Não sei se a viagem foi caçada, a viagem foi conquistar. Mas aquele prato falando que é conquista. Mas o prato não mencionou nada sobre a morte do rei, porque eu falei que ele não voltou. Eu tenho 3 livros. Os 3 livros mais importantes de história sobre essa época. Depois tem muito outro livro também, mas a gente sempre escolhe mais importante, mais respeitoso e mais antiga. Antiga faz diferença porque ele fica mais próximo da época do evento. Se você usar um livro 1000 anos depois, a diferença já está grande, não é? Então eu tenho o famoso 左传, e depois tem 史记 e 竹书纪年. Então, o primeiro livro, 左传, tá? Chamado O Comentário de Zuo. Zuo é o nome do autor, Zuo Qiuming, tá? Por isso chamado O Comentário de Zuo. E esse livro é considerado um dos mais antigos livros de história sobre Zhou Chao. Então, sobre o Zhao Wan, eu tenho detalhes ligados do evento. Aí depois o fim do rei. Vamos ver o que Zuo Zhuan falou. No capítulo Xigong Ano 4, tá? Ele falou aqui, o líder de Chu precisa responder pelo desaparecimento do rei Zhao Wan. Líder precisa responder. Desaparecimento? Então, rei chegar lá no Chu, uma coisa aconteceu, ele desapareceu, não é? Aí essa é.
Aí o fim do rei, Zhuo Zhuang fala que o rei não voltou da viagem para conquistar o sul. Então, ele fala muito claro, essa viagem é conquista, não é caçada. Esse aqui é o Zhuo Zhuang, tá? Agora vamos ver Shi Ji. Shi Ji, registro do historiador, que é o livro principal que eu uso para criar Ela Uma Vez na China, tá? Então, no livro de Shi Ji, se você olhando, só lendo o capítulo sobre o Zhou Chao, você chegar na época de esse Zhao Wang, só vai ver isso. O rei caçou a caminho do sul e morreu no rio. Ponto final. Então, aqui está falando, ele foi uma viagem de caçada. Ele morreu no rio. E o que resto? Nada mais. Saber que essa viagem está no sul, também não mencionou Chu. Mas no outro capítulo, tá? No capítulo Casa Qi, tá? É um capítulo especialmente sobre fio do Qi. Aí no Casa Qi falando, a razão da guerra é descobrir por que o rei não voltou da viagem para a conquista do sul. Agora veio a conquista de novo. Não é? Aí eles querem saber a razão da guerra. Tinha uma guerra? Tinha. Esse é difícil acreditar, tá? Qi Guo. Esse reino, não, o feudo, tá? Feudo Qi atacou Chu Guo depois de 321 anos do rei Zhao morreu. 321 anos depois. Aí eles declararam guerra contra Chu. E razão, dizendo que para descobrir por que o rei não voltou. 321 anos atrás. Então, você deve pensar, será que essa guerra é para isso mesmo? Gente, a gente precisa de uma razão, né? Tem que pensar assim. Ok, então, no capítulo Casa Qi, era casada. É contra Chu. Ela não era casada. É uma guerra contra Chu. Aí agora vê o livro Zhu Jinian. Anéis do Bambu. Anéis do Bambu, eu chamo livro demônio, lembra? É um livro muito diferente. Contar uma história completamente diferente com uma versão popular, tá? Então vamos ver o que o Zhu Jinian está falando. Ano 16, na campanha de conquista Chu, muito claro, conquista Chu, encontrou um rinoceronte. Esse rinoceronte, hoje em dia, na Ásia já não tem mais, gente. A gente só conseguiu achar esse animal na África. Mas na Ásia, na época de Zhou Chao tinha, tá? Quando atravessava o rio Han, Hanshui, esse rio ainda existe hoje, tá? No futuro, quando fala dinastia Han Chao, a gente fala esse rio de novo. Aí, outra linha. Ano 19, eclipse solar, grande terremoto, perdeu os 6 shi no rio Han. 6 shi, cada shi lembra 2.500 soldados. Esses 6 shi da oeste era a força principal do Zhou Chao. Importantíssimo, mas perdeu tudo. Então, 19 anos ainda com eclipse solar. Que lembra, eclipse solar, eclipse antigamente, as pessoas que interpretou como um sinal que do céu, que uma coisa muito errada aconteceu no mundo do ser humano. Então, ainda está com terremoto, tudo errado. Então, ano 19. E depois, no último ano do rei Zhao Wang, uma luz colorida passou pelo Ziwei. Ziwei é Polaris, aquele estrela do norte que mais brilhante no céu, tá? Só que uma coisa importante, gente, Polaris não é uma estrela fixo. Depende da época, ele pode trocar estrelas, tá? Então, os chineses chamavam essa estrela do norte Ziwei. Então, considerar a estrela do rei, do imperador. Então, no último ano desse rei Zhao Wang, tem uma luz colorida passou. O que é essa luz colorida? Tem muitas teorias, tá? Mas no Zhu Jinian, escrito assim, e neste ano, o rei passou pelo sul e não voltou. Então, eu mostrei os 3 livros principais que mais respeitoso, mais famoso, sobre o mesmo rei, mesma viagem. Você pode ver, não é uma coisa de versão diferente, ou detalhe diferente, falando a mesma coisa. Mas por que é assim?
Você imagina que grande Zhou Chao, que se acha que é o mais civilizado. Então, agora um rei foi conquistar no sul, terra de selvagem, e depois ele não ganhou, não somente não ganhou, perdeu a força principal e morreu num rio. Esse é uma vergonha para a dinastia, não é, gente? Quando ele é vergonha, o que vai acontecer? Vamos fazer um pouquinho versão diferente, Itália diferente. Por isso, no livro diferente, tem totalmente um ponto diferente. E o de Itália mudando. No Shi Ji, está falando uma viagem de caçada. E no Zhu de Nian, claramente é um campanha de conquistar. Então, qual é mais próximo à verdade? 好，我们看，tá? Então, aqui. Eu chamo de verdade mais provável. 好。Então, ele fez algumas campanhas. Pelo esse trecho livro, pode ver, só não aconteceu não só uma vez. Deve ser alguma vez ele foi, tá? 好，segunda, a conquista falhou, com certeza. Se ele ganhou, não deveria ter tantas detalhes esquisitos no livro, não é? Então, Qianpang, aquele prato, está falando, o grande rei conquistou o sul, então parece uma grande vitória. Mas esse Qianpang já foi há alguns anos, não é algum, centenas de anos depois desse evento. E, claro, é melhor a gente contar uma história mais bonita, mais perfeita, não é? 好，então, conquista falhou e perdeu a força de exército principal, os 6 Shi orientais. E numa das campanhas, morreu no rio Han. Deve ser a última, não é? E a morte do rei não era considerada honrada. E a monarquia Zhou inventou mencioná-lo nos registros. Esse que é o razão. Porque é uma vergonha. Então, vamos falar que ele foi uma caçada e não voltou. Quando fala ele foi caçar e não voltou, é bem melhor falar que ele foi conquistar um país nesse tamanho e não conseguiu e morreu, né? Então, na história, cada vez quando a gente lê um livro, vê alguns fatos, é muito importante analisar os dados. Eu já falei que não necessariamente eles sempre falam da verdade. Às vezes, a verdade é escondida. Então, estudar a história, aprende a analisar, é importantíssimo. Não aceita qualquer coisa você ler. Nunca é assim, tá? Aqui é um bom exemplo. Outro exemplo que eu dei é aquele rei de Xin, último rei de Shangchao. Lembra, falam que ele tinha quantos crimes? Era 72, não é? E depois a gente analisou todo, parece só sexto é verdade. O resto, tudo é uma invenção. Então, aqui sobre viagem, o fim do Zhao Wan, que essa viagem de caçada, ou viagem de um campo militar para conquistar o Chu, que realmente, pelo livro, a gente comparando, já pode ver, ok, finalmente entendemos o que aconteceu com esse rei. Ok, ele não voltou quando passam do rio. Aí,